Bem-vindos, amigos e amigas, familiares, ao canal Presença Sentida, esse espaço onde a gente vai poder compartilhar as nossas experiências, não só o nosso conhecimento, mas o que a gente ganha quando esses conhecimentos são levados a um lugar de mais presença, onde a gente não tá, a gente desliga um pouquinho o botãozinho do racional, do lado racional, o lado que julga, que predispõe uma ideia, que já tem algo formado e quer condicionar o nosso olhar. Esse espaço, ele é mais para compartilhar um respiro profundo de liberdade de sentir o que uma experiência vem trazer pra gente, né? Mais do que raciocinar e pensar sobre o que a experiência vem trazer, é sentir. É liberdade de lidar com as nossas resistências internas, com aquilo que a gente muitas vezes nos trava, nos paralisa, que a gente não sabe lidar muito bem, o que ainda não é um conceito. Não tem muita conceitos de palavras, mas que mexe com a nossa alma, faz nosso coração vibrar, faz a gente sentir medo, faz a gente sentir talvez uma nostalgia. O que eu quero compartilhar nesse canal com vocês é isso, a experiência sentida. Para quem já me conhece, sabe que eu me formei como terapeuta sistêmica, porém tive muitas mudanças na minha vida, né? Precisei mudar muito de cidade, meu marido teve algumas mudanças de emprego, eu precisei acompanhar ele, então eu dei uma pausa no projeto de trabalhar como terapeuta, mas foi um tempo onde eu pude mergulhar para dentro de mim, das minhas resistências e caminhar internamente em lugares muito profundos da minha alma e do meu sistema familiar. Então, tudo contribuiu para que eu pudesse estar aqui hoje compartilhando com vocês todos os ganhos e as perdas também, porque a gente tem perda, mas até na perda você tem ganho quando você consegue abrir o seu coração e a sua alma para esse nível mais profundo, né, de sentir as experiências e não só pensar sobre elas. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa semana que foi muito enriquecedora. É um filme, o nome do filme é Como Ganhar Milhões Antes que a Vovó Morra. Eu não vou dar muitos spoilers aqui. A história do filme, ela é muito profunda, porque ela consegue mexer em lugares da nossa alma sem muitas noções assim teóricas, vamos dizer. É uma história de uma família, né? Começa sobre um homem, um garoto que se aproxima da avó. A avó já é de idade, ela está com câncer em estado avançado, e no começo ele se aproxima por interesse, pensando em ter algum ganho, né? Quando a avó vier fazer a passagem. Mas ao desenrolar da história, né? Dessa trama, vamos dizer assim, a nossa alma, o nosso coração se abre para a conexão que esse menino consegue ter ali com a história da avó. Gente, é incrível. Eu quero que vocês assistam, não vou falar muito. Acho que eu já dei uma prévia do que é a história. E depois vocês fiquem à vontade para compartilhar aqui, colocar nos comentários a experiência sentida. Eu quero que vocês me falem sobre a experiência sentida desse filme. O que é a mensagem, né, que esse filme traz, o que vocês sentiram. Qual foi o impacto na alma de vocês, nos sentimentos? E vocês vão ver que vai ser muito enriquecedor. Para mim foi assim incrível. É como se a alma se expressasse ali em situações, né, do dia a dia, que deixa um pouquinho o racional de lado, né,
as ideias e os conceitos e abre uma nova janela de percepção mesmo. E para quem quer conhecer um pouquinho mais, né, sobre o que é a visão sistêmica, sobre como ela impacta as nossas vidas de uma maneira muitas vezes inconsciente, e quer entender um pouquinho mais como os traumas familiares e as visões de mundo da nossa família, tudo que foi passado pra gente, não é só sobre uma ideia, mas uma maneira de viver, uma maneira de lidar com determinadas situações, traumas também, né, que muitas vezes são guardados lá no inconsciente. Cerca de 95% das nossas ações, elas vêm de uma memória inconsciente, só 5% é racional. Então olha o peso, né, de como todos esses conceitos, essas ideias, todas essas histórias que vieram antes da gente impactam na nossa vida. Esse conhecimento é novo, tem muitas divergências, tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, né? Mas, porém, assim, eu acredito que aqueles que a alma ressoa, né, a história e basicamente o estilo de vida, porque a visão sistêmica, ela é uma filosofia de vida, né? Ela não tem embasamento científico, o máximo que ela tem de embasamento científico são os campos morfogenéticos, mas é ainda uma linha terapêutica muito mais empírica, né, do que científica. As pessoas que têm uma ressonância, que têm uma conexão, que se sentem atraídas por essa visão e que aplicam na sua vida, veem resultados, e é sobre isso, é o que basta. Eu, quando senti a minha alma vibrar para esse caminho, né, da terapia sistêmica, da constelação familiar, de tudo que engloba, né, a visão sistêmica, foi algo mesmo que me puxou, que fez com todas as forças do meu ser, meus sentimentos, eu mergulhasse de cabeça e aplicasse. Não é sobre você conhecer, você ficar no racional e conhecer um novo conhecimento. Não, é sobre você aplicar. A visão sistêmica é muito disso, é de você aplicar em você, na sua vida, de você deixar ela te envolver a sua alma de uma maneira que quebre todas as suas resistências internas, que te abra o seu coração para uma nova visão, né? Que expanda a sua consciência para novas maneiras de olhar para as pessoas, de acolher a humanidade, as falhas das pessoas. Se você não consegue fazer isso com você, acolher as suas falhas, aquilo que você acha que é ruim em você, que é ruim da sua história familiar, da história dos seus pais, você não vai conseguir crescer como ser humano. Você vai ficar muito limitado, porque a consciência, ela limita, ela te abre, né, um caminho de muitas experiências enriquecedoras, porém ela te limita também. Então essa leitura vai ajudar, né, você que sente essa ressonância com o desejo de ampliar um pouquinho mais a sua visão de mundo, sair daquilo que está condicionado, né, que a sua mente te condiciona, que os seus sentimentos muitas vezes te condicionam, e respirar um pouquinho mais leve, ir um pouquinho além. A visão sistêmica é sobre isso, é sobre ir um pouquinho além, sempre com muita humildade, com muita honra, com um olhar de muita segurança interna, de caminhar dentro de pilares que são como se fossem alicerces firmes mesmo, né? Às vezes todo o nosso emocional, toda a nossa vida, ela foi alicerçada na areia. Então quando vem as dificuldades, tudo desmorona, né? Você não tem algo sólido, firme. E a visão sistêmica, ela tem muito disso, né? Bases sólidas, são leis que sustentam a vida. Então, mais do que um conhecimento, uma filosofia de vida, é sobre um conjunto de percepções, de olhares para a vida que sustentam a vida, que ajudam a sustentar a vida, né? A levar uma vida com mais leveza, com mais gratidão e com mais presença, né? Não só de corpo, mas de alma,
e de espírito. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Eu fico esperando vocês interagirem aqui comigo, falar, né, sobre as experiências que vocês têm e falar sobre o filme. Quero muito que vocês assistam e compartilhem aqui comigo.